graça e paz. Queridos, é um privilégio poder estar aqui hoje à noite com vocês. Eu sei que você está aqui porque você quer receber a palavra, você quer seguir a esse Deus maravilhoso. E nós temos aquela palavra fortes. E assim nós nos denominamos, fortes. Eu queria que a gente lesse aquelas 6 colunas ali. Vamos lá, todo mundo? Fiéis, obedientes, responsáveis, tementes, espirituais, Sábios. Ok. Essas 6 colunas estão vivas dentro de você? Alguma dessas está com uma fratura? Ou ela desmoronou? Porque isso aqui é muito importante. Eu tenho certeza absoluta que quando nós chegamos num lugar como esse, nós vemos com nossos corações abertos para receber alguma coisa de Deus. Uma das coisas mais importantes, e a pergunta que nós mais fazemos é esta: será que eu posso mudar o que está agora na minha vida? Porque muitas vezes nós recebemos a palavra, nós refletimos na palavra, nós meditamos naquela palavra. Mas quando nós começamos a pegar a palavra e começamos a medir naquilo que acontece na minha vida, nós estamos em lugares diferentes. E aí vem a pergunta, e é uma pergunta natural: será que isso aqui pode ser revertido? Eu estava... nós oramos por uma moça e essa menina, ela ingressou no mundo das drogas. Ela começou a tomar todo tipo de droga que você possa imaginar. Não somente isso, ela enveredou-se também pela questão do homossexualismo. Ela se tornou uma menina masculina, ela se achava homem. Ela enveredou-se por uma vida de muitos tumultos emocionais. Tentou suicídio de várias maneiras, cortou-se inteira, tentou cortar veias para se matar, mas Deus a preservou. E ontem eu estava encontrei essa moça. E quando eu olhei, eu vi o testemunho. Deus a trouxe de volta. Não somente ela deixou todas as drogas, mas ela assumiu sua identidade feminina. E hoje ela é uma menina que glorifica Deus, está na casa do Senhor e Deus é exaltado na vida dela. Então nós temos que entender, para Deus nada é impossível. Não importa aonde nós estejamos na nossa vida, Deus é a solução. Agora, nós queremos uma vida espiritual saudável, nós queremos uma vida espiritual fervorosa, nós queremos uma vida espiritual onde, como disse o Rodrigo, né, a gente vai levando Deus dentro da gente. E aí, eu diria para você, não é que nós não levamos Deus conosco, porque se Deus habita, eu não tenho como tirá-lo daqui e sair sem Ele. Ele vai comigo. O mais importante é, Deus está se manifestando aonde eu vou. Porque aqui é o ponto que nós queremos falar hoje à noite. 5 coisas que afastam o Espírito Santo da nossa comunhão. 5 coisas. 5 comportamentos que fazem exatamente isso. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós estamos muito conscientes de pecados. Nós estamos muito conscientes de coisas como roubar, matar, coisas dessa natureza. Então nós temos uma preocupação e até mesmo nós vivemos uma vida que pode até acontecer de que eu esteja até escondendo certas coisas e ninguém sabe. Isso é possível. Porém, existem outras coisas que
se não forem tratadas e se não forem adicionadas na nossa vida, você terá uma vida normal, uma vida de derrota, e você vai ficar praticando coisas na sua vida sem ter nenhum poder para mudá-las. Porque geralmente as coisas que eu vou falar aqui, você já ouviu, mas é possível que você tenha ouvido sem ver no ângulo e na perspectiva daquilo que nós vamos apresentar para vocês hoje à noite. Muito importante. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Olha só, que detêm a verdade pela injustiça. Então veja, eu carrego a verdade dentro de mim, eu carrego o Espírito de Deus dentro de mim, porém, a grande questão é, ele está se manifestando em mim e por mim. Isto é outra coisa. Porque se ele não se manifestar, pode ter certeza, o que vai se manifestar é tua carne, é você. Por isso que muitas vezes nós não temos tido vitórias. Por quê? Porque nós cantamos aqui hoje uma música muito profunda. Tudo que eu não posso ficar sem a tua presença. Sem ti, nada posso. Nós recitamos coisas, porém, nós precisamos ser alvo da vida destas coisas. Ou seja, se você e eu não formos inflamados pelo fogo do Espírito de Deus, nossas vidas serão apenas uma churrasqueira, sem gás, sem fogo, e você vai comer carne crua. E é por isso que nós estamos trazendo, nós não temos tempo suficiente para irmos a cada uma dessas coisas mais profundo. Mas a nossa intenção hoje à noite é apenas apresentar algumas coisas para vocês, para, iniciar dentro de você uma reflexão, levar você a parar e pensar, o que eu tenho feito para que o fogo de Deus esteja aceso e vivo dentro do meu espírito. Então veja lá, detém a verdade pela injustiça, porquanto, é muito simples, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Então veja, Deus está aqui, eu carrego Ele dentro de mim, mas aonde eu chegar, as pessoas não vão conhecê-lo, se não for pela manifestação dele em mim. Mas quando a injustiça e a perversão estão presentes, isto é inibido, não acontece. E se não acontece, então o que deveria ser para a glória de Deus, não é mais. E por isso a ira de Deus vem. Porque o de Deus, que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, se há alguma esperança de nós alcançarmos maturidade, de sermos plenos, de sermos, homens e mulheres acesos pelo fogo e a tocha divina, nós temos que fazer algumas coisas. Você não vai receber isso automaticamente. Eu já vi, olha, constantemente as pessoas perguntam assim, coisas como essa. Eu sei que eu estou com esse problema, mas como é que eu mudo? O que eu tenho que fazer? E parece que na mente já tem alguma coisa, ok, tem alguma solução, qual é o passo de mágica que eu preciso fazer para que isso aqui desapareça da minha vida? Eu não quero mais isso. Não é um passo de mágica, é uma mente colocada na visão de Deus, é uma mente obediente a Deus, é uma mente que busca o Senhor diariamente. É isso que nós temos que ver. E olha só, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor nos dá uma orientação, ela nos dá uma visão, um comando: não apagueis o Espírito. Fogo está aí, ele é fogo do céu. E agora vem a palavra e diz: não apague o Espírito.
Então, se eu quero manter uma vida espiritual maravilhosa, se eu quero viver uma vida espiritual de autoridade diante do Senhor, de passar ileso por certas coisas, eu tenho que ser obediente, porque é uma das colunas ali, ó, obedientes à verdade. Então, ao invés de nós lermos o versículo, guardar a Bíblia e sair correndo atrás das nossas coisas, por que nós não meditamos no que a Bíblia está dizendo? O que seria apagar o Espírito? O que seria extinguir o Espírito? Ou seja, extinguir, apagar o fogo, ou coisas que estão no fogo. E outra mais, de uma maneira metafórica, é sufocar o Espírito. Aí você diz assim: ei, mas o Espírito é tão delicado assim que eu posso suprimi-lo, posso sufocá-lo? Não, ele não é que ele seja delicado, ele é santo. Amém, glória a Deus. Ele é santo. E a questão não é dele ser delicado, é que ele não se apresenta e não habita em lugares profanos. E o teu corpo é templo. Amém. Agora, é um templo limpo ou um templo profanado? Então não pense que o Espírito Santo de Deus é aquela forcinha que vai retrair porque você fez uma coisa. Tico-ticozinho, ele vai retrair porque você fez isso. Não, não é isso não. Não é isso não. Ele é todo poderoso e ele vem para você. Mas quando ele vai habitar em você, você tem que estar purificado. É uma questão dele não habitar num lugar profanado. Ele não habita em lugar sujo. Então agora você vai começar a entender que é preciso algumas coisas, se você deseja essa presença. Cantar a presença, como disse o Rodrigo, é fácil. Mas, olha, escute, começar coisas é fácil. Sabe o que é mais difícil? O que é mais difícil? Manter. Começar um avivamento é fácil, mas manter um avivamento é trabalho, é disciplina. E a gente tem que ver isso na palavra de Deus. 5 comportamentos que afastam, ou seja, inibe o Espírito. Ele não vai estar em ação na tua vida. Ele entrega você para você andar nos teus sentimentos, na tua carne. Estão prontos? Primeiro deles, a gente às vezes fala muito disso, mas não pensa como isto sendo um inibidor do Espírito. Amargura e falta de perdão. Nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas não querem perdoar. Amargurados. Então, esse é um sentimento, é uma coisa que nós mascaramos. E sabe o que a gente chama isso? Lembrança. Lembrança ruim. Nós chamamos e mascaramos isso como sendo, isso aqui é uma injustiça. Mas a Bíblia chama de amargura. Ou seja, em Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Olha só, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí nós olhamos para isso aqui, nós entendemos que isso é um mandamento de Deus, nós entendemos que isto aqui forma uma atmosfera de segurança para a nossa vida, e nós decidimos andar fora disto. Por quê? Porque nós simplesmente, por causa das coisas que nós vamos levando e essas amarguras que estão dentro de nós decidimos que nós não vamos perdoar um, perdoar outro, ou se eu perdoar, eu quero distância. Mas isto aí afasta você do Espírito de Deus. Você tinha pensado nisso? E você precisa dele. Deus não quer que eu fale mal dele.
Deus quer que eu me aproxime dEle. Deus quer que eu o abençoe. E assim é a visão que Deus tem para esses fortes. Essa visão de nós nos amarmos uns aos outros, de nós estarmos preocupados uns com os outros, servindo uns aos outros em amor. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu não chego nem no segundo. Amém? Então vamos lá. Então ele diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Jesus Cristo vos perdoou. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Faltoso, separando-se da influência divina em seu espírito, ok? Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Então a pessoa fica tão perturbada, ela fica tão, indignada. São sentimentos terríveis que emergem. E aí então, não é só isso, não fica aí, vai adiante. Olha o que acontece. E por meio dela, por meio de quem? Por meio da amargura, por meio dessa raiz doente, muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Você pode ser ungido, mas se permitir que a amargura permaneça, ela vai sufocar todo o fruto do Espírito na tua vida. A amargura não é uma ferida, meu irmão, somente. Ela é uma escolha de manter uma ferida aberta. Por quê? Porque tem sim, tem cura. Tem sim, tem solução, mas você prefere deixar aquilo aberto. Você não lida com o problema. Você não vai atrás da libertação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, não é que o Espírito Santo seja delicado, como eu disse para vocês, mas Ele é santo e não habita num coração que recusa andar na própria misericórdia de Deus, porque se Deus te amou e te perdoou, Ele diz: assim também vós perdoais uns aos outros. E a raiz de amargura, ela impede isso, ela nos leva a viver uma vida contrária, ela nos afasta da comunhão com o Espírito Santo. Segunda coisa, orgulho e dependência de si mesmo. Orgulho. Esse é um conceito que está muito disseminado no mundo. Aliás, ninguém diz assim: não, mas o orgulho está aí, ele existe mesmo, mas a gente leva numa boa. Para nós, sim. Para Deus, não. Preste atenção. O orgulho está escrito aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ou seja, preste atenção, olha para mim, tem um Espírito aí dentro de você. E sabe o que o Espírito faz? O Espírito, Ele ama você, Ele está com você, e a Bíblia coloca, Ele tem ciúmes. Sabe o que é isso? Zelo. Então nós não estamos servindo um espírito morto, nós não temos ainda vivo dentro do nosso coração e de nossas mentes que nós estamos servindo a um Deus vivo, um espírito vivo, que sente, que se relaciona, e assim como você desprezaria alguém, ele se sente também desprezado por você. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui: antes, Ele dá maior graça, pelo que Ele diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos, pois, ao Senhor. Amém? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
e ele fugirá de vocês. Então veja, existem dois espíritos lutando por sua vida, lutando por seu amor, lutando por sua companhia, e o Espírito Santo está dentro de nós, vivo, ele está conosco, ele tem um relacionamento conosco, mas nós podemos nos afastar disso, nós podemos nos desligar disso. Sabe por quê? Porque olha, eu sou muito bom, eu construí isso aqui, e isso aqui vai ajudar vocês, então eu sou bom. Meu dinheiro é o que faz eu ter as coisas. Meu dinheiro é que vai resolver os meus problemas. A Bíblia diz, isso causa ciúmes no espírito. E sabe o que é que você vai ter? Ao invés de um homem cheio do Espírito, cheio de fogo, você tem um homem que Deus rejeita. E pior, que Deus enfrenta. Você é bom mesmo? Vamos ver se você é bom. Vamos ver. E aí começam as nossas cabeçadas na vida. Meus queridos irmãos, o orgulho, ele precede a queda. O orgulho é confiar em suas próprias forças e habilidades para que você possa conseguir suas coisas na vida. Mas quando você decide se fazer isso, você diz, eu vou fazer isso aqui, sabe o que Deus faz? Deus entrega você a esse sentimento, e agora você tem que ir competindo com tudo e com todos, mas Ele não vai tocar naquilo que você mesmo não entrega para Ele. E a palavra do Senhor diz que o povo de Deus foi tirado do Egito, vocês lembram? O povo de Deus foi tirado do Egito, Deus perdoou, não é? Levou-os até ali. E lá em Crônicas, capítulo 32, versículo 25, não é? Eles começam agora a fazer o quê? A reclamar. Escutem, é muito fácil nós lembrarmos das coisas boas que tínhamos lá atrás, quando nós andávamos na escravidão do pecado. Tem gente que diz assim, parece que foi o oposto para mim, porque quando eu estava lá eu tinha isso, mas depois que eu virei crente, é só ferro. Alguém aqui já disse isso? Parece que ali atrás, e aí sabe o que esse povo fez? Eles estavam debaixo da bênção de Deus, olha, uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, uma nuvem maravilhosa durante o dia para protegê-los do sol. Eles estavam sendo sustentados pelo maná. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram, isso aqui não é bom, isso aqui não é agradável, nós temos saudades dos pepinos, nós temos saudades das cebolas, nós estávamos ali. Sim, eles tinham saudades dos pepinos, eles tinham saudade da cebola, mas se esqueceram das correntes. Nós temos saudades das coisas que nós gostávamos no passado, mas nos esquecemos das correntes com as quais nós estávamos amarrados e Deus quebrou pelo poder da sua palavra. O sucesso, meu querido, é perigoso quando nós falhamos em dar a Deus a glória. Em Tiago capítulo 4, versículo 10, está escrito, olha só, humilhai-vos na presença do Senhor. Ei, humilhem-se. Sabe o que é humilhar-se? É o oposto de vangloriar-se. É o oposto de você se orgulhar. Humilhar-se significa esvaziar de você mesmo, para que Deus encha com a glória e a presença dEle. E quando você faz isso, Deus te exalta. E nós queremos passar pela vida, o dia todo, fazendo e correndo de um lado para o outro, sem qualquer noção das coisas que estamos fazendo, sequer parando para meditar. Por que minha vida está cheia de sentimentos adversos? Por que as minhas coisas não andam? Por que mesmo eu tendo estas coisas, eu não tenho o gozo e a alegria no meu coração? Sonde o seu coração. Você não precisa do Espírito Santo só para a tua salvação, mas você necessita Ele diariamente para a sua santificação. E o orgulhoso diz, eu não preciso de Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso, para que ficar não sei quantas horas de oração? Para que ficar lendo a Bíblia? Eu já conheço. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode se tornar um grande seguidor de um pregador na internet,
mas isso não significa que você seja um seguidor de Jesus Cristo na tua vida. Você pode ouvir grandes sermões que podem até, impressionar você, mas enquanto os sermões não modificar você, você será a mesma pessoa fracassada o tempo todo. Terceira coisa que nos afasta do Senhor, e aqui essa é muito comum, a imoralidade sexual habitual, ou seja, hábitos imorais e secretos. Este rouba essa comunhão com o Senhor e rouba a força de Deus. O Espírito Santo não pode ser totalmente bem-vindo quando o seu templo estiver constantemente profanado pelas coisas que você deixa entrar ali. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 20 diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual, escute, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você e eu não somos de nós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando nós queremos a bênção, é tão fácil mencionar o sangue de Jesus Cristo e dizer: eu fui remido pela graça de Jesus. Mas quando é para se afastar da pornografia, nós não dizemos a mesma coisa. Não existe ambiguidade. O pecado sexual não é só físico, mas trata-se de uma invasão espiritual profunda. O Espírito Santo não reside em templos profanados. Veja Ezequiel. Quando o Espírito de Deus leva Ezequiel para entrar dentro do templo, o que é que ele viu ali? Ele viu coisas ali, ele viu profanação, ele viu as paredes com símbolos eróticos, viu aquilo lá e aquilo indignou. E Deus disse: olha o problema que está na minha casa, olha por que eu não estou habitando no meio desse povo. E agora o Espírito Santo habita em nós, e o que é que Ele vê no nosso coração? O que é que está impresso na minha memória? O que é que está expresso dentro das paredes do meu coração? Porque veja bem, esse celular com a fonografia é como se tivesse um spray manchando todo o santuário de Deus aqui. Vocês já imaginaram se nós entrássemos aqui e entrasse um pichador e botasse ali umas cenas ali de mulheres peladas, botasse outras coisas aqui profanas, e as pessoas entrassem nesse templo? Vocês acham que elas ficariam aqui dentro? Não. Vocês acham que elas teriam um tempo glorioso aqui dentro? Não. Eles ficariam envergonhados, pegariam os seus filhos, levariam lá para fora. Olha, escuta, pegariam os seus filhos, levariam lá para fora. Mas quando nós temos cuidado do nosso coração, quando nós estamos sendo informados que nós somos o templo do Senhor, o que é que nós deixamos ser impresso nas paredes do nosso coração? Será que o Espírito Santo vai habitar aí? Não. O hábito sexual da imoralidade não é apenas uma fraqueza carnal, mas trata-se de um vandalismo constante no templo de Deus. Um vandalismo constante no templo de Deus. Todas as vezes que você pegar nesse telefone, todas as vezes que você sentar diante do teu computador, todas as vezes que você assistir na sua televisão, lembre-se disso. Quando você colocar os teus olhos ali, veja se você está honrando o templo de Deus ou se você está sendo um vândalo dentro do templo dele. Olha, mexer com essas coisas é brincar com fogo fora de uma lareira. Já viu? Quando você pega a brasinha, fica jogando o foguinho para lá e para cá, ele pode cair numa cortina e queimar. Ele pode fazer uma coisa. Assim também nós. Brincar com essas coisas, achando que nada vai aparecer, achando que nada vai sair, que ninguém vai saber, que ninguém vai descobrir. De repente uma dessas brasas sai.
E quando ela sai, ela causa um incêndio. E é muito tarde. O fogo do Espírito foi idealizado por Deus para queimar dentro dos seus limites. E os limites que o fogo de Deus foi idealizado foi para queimar dentro dos limites que a palavra de Deus lhe diz. Santificai-vos, sejam santos. Cada mandamento de se afastar da prostituição não é para privar-nos de gozo, mas e sim para preservar o gozo em você. Sansão tinha uma força extraordinária. Ninguém vencia o Sansão, mas aconteceu alguma coisa. Ele encontrou um colo. Ele encontrou uma pele macia. Ele encontrou uma cama convidativa. E ele se rendeu àquilo. Sabe o que aconteceu? Aos poucos, não foi no mesmo dia, foi aos poucos. Olha, ele não foi uma vez só. Ele saiu, voltou, e ali aquela coisa continuou. Ela foi insistindo. Você não me ama, eu amo você. E se você me ama, então por que você tem essa força toda? Me dá teu segredo. E ali ele chega no momento que ele já não tinha mais nenhuma consciência de Deus. Estava totalmente enfeitiçado por um desejo sexual. E sabe o que acontece? Ele diz: o meu segredo está nos meus cabelos. Achando que nada iria acontecer, achando que aquela mulher é inofensiva, achando que aquele pecado iria simplesmente ser mais uma noite de deleite. E ali durante a noite, ela corta o cabelo dele. E sabe, quando nós estamos dormindo, fora da presença, é onde o inimigo vem e corta a tua força. Sabe o que foi mais triste? É que Sansão levantou achando que era o mesmo. Mas quando ele foi enfrentar os soldados, eles o prenderam facilmente. E aquilo lhe custou os seus próprios olhos. Você tem algum colo por aí? Você por acaso tem algum sentimento que você tem desenvolvido na tua vida? Cada momento que ele deitava era uma beleza, era muito gostoso, a fragrância, aquela pele macia e tal. Seu cabelo foi cortado sem que ele sequer visse. A imoralidade te engana, meu irmão. E quando você pensa que o poder de Deus está com você, você nem percebeu, mas ele já não está em você. O mais terrível, presta atenção, é que o colo de Dalila nunca está tão longe. Alô? O colo da Dalila nunca está tão longe. Presta atenção. Ele está a um toque de uma tecla no teu celular. Um toque na tecla do teu celular. Nos chats secretos, num quarto fechado. Seu corpo, meus irmãos em Cristo, não é um motel, é um hotel. Vou repetir. Seu corpo é um hotel. Para o quê? Para que a presença permaneça, resida. Não é um motel. Porque o Espírito Santo não veio para te entreter, ele veio para viver com você. Amém? Então Deus não te deu um corpo para habitação, Deus te deu um corpo para a habitação do Espírito dele, e não para você entreter um espírito de lascívia em você. Isso afasta você da comunhão do Senhor. Quarto, a reclamação. Reclamação crônica e ingratidão. Parece ser tão inofensivo aos olhos da sociedade, mas é extremamente nocivo aos ouvidos de Deus. Não se trata de se ter um dia ruim ou derramar lágrimas honestas por causa das provações que você passa do dia.
Isso se trata de uma atitude do teu coração, que muda cada provisão de Deus na tua vida para um problema. E todo o milagre de Deus numa memória passada. Números 11 mostra o povo de Israel, libertos do Egito, começaram a se lamentar. E ao invés de receberem o maná com alegria, eles reclamaram de Deus. E receberam serpentes que começaram a destruir suas famílias. Deus proveu maná, comida do céu, mas eles clamaram por carne. Eles lembraram dos pepinos e as cebolas do Egito, mas esqueceram de que eram escravos. E quando você murmura, você não ouve a voz mansa do Espírito Santo. É como se você estivesse tentando sintonizar uma estação de rádio e você fica enganchado, sabe aquele ponteirinho lá, engancha entre duas frequências, você não ouve mais nada. E quanto maior for o seu murmúrio, maior será a distorção do sinal da voz de Deus em tua vida. Em Filipenses 2,14, diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem o quê? Nem o quê? Contendas. Querido, isso não é uma sugestão, isso é um mandamento. Façam isso. E sabe, é um mandamento. E a reclamação é contagiosa e se multiplica facilmente. Ela envenena todo o prospecto de prosperidade da tua vida futura. Quinto e último. Devocional negligenciada. Uau! Devocional negligenciada. Ou seja, não dá hoje, eu faço amanhã. Aí amanhã você diz, não deu ontem, não deu hoje, mas com certeza segunda-feira que vem é que nem regime. Sempre começa na segunda. De manhã termina no almoço da mesa segunda. Certo? Você sempre vai procrastinando. Então esse empurrar com a barriga vai produzir alguns resultados na sua vida. Olha só, o perigo de um coração distraído é como se fosse um furo que deixa escapar o ar de sua alma. Entendeu? Coração que está distraído com coisas, coração que está envolvido com coisas, mas não está envolvido em glorificar a Deus, não está envolvido em dizer, Senhor, em primeiro lugar o teu reino, para que se cumpra na tua vida e todas as demais coisas serem acrescentadas. Isso significa o seguinte: se você não for buscar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus vai deixar você da forma como você está para o resto do dia, e você vai correr atrás das coisas, ao invés de ver Deus acrescentando as bênçãos na tua vida, por causa de uma coisa simples, uma negligência de você estar na presença de Deus. Ou seja, um dia negligenciado se torna em uma semana, e uma semana negligenciada se torna em meses, e meses negligenciados podem se tornar anos. Um dia você levanta perto do altar, é assim que acontece, porque se você não estivesse abastecendo, você se levanta perto do altar, mas você não tem o que oferecer sobre ele. Já pensou, Rodrigo? Você está perto da churrasqueira e você não tem a picanha para queimá-la. Você morre de fome. E nós estamos morrendo de fome, porque chegamos no altar de Deus, na casa de Deus, e não temos nada para queimar no altar dele. Escute, você ainda usa o crachá de crente. Eu sou crente. Você usa o crachá de crente, mas não tem mais o fogo que antes consumia para a sua santificação. Você continua indo à igreja, mas nunca queima por Deus. Ainda levanta suas mãos na casa de Deus, mas seu coração não é erguido com ela. Terrível. O Espírito Santo se recolhe, não por causa de uma rebelião, mas por causa de um silêncio. Porque
você não está na presença dEle. Meus irmãos em Cristo, não ter uma vida devocional é como você ter uma linda lareira de mármore, a qual é admirada por todos que entram na tua casa. Nossa, mas que coisa mais linda, que peça mais bonita. Mas ela está fria, porque não tem fogo. Ela não aquece porque não tem lenha. Da mesma forma, alguns de nós mantemos a aparência de espiritualidade, mas paramos de trazer o combustível da oração. Sem adoração e sem a palavra, nada queima. É apenas alguma coisa para se admirar e ser vista. Não tem utilidade. Não é de se admirar que nós nos sentimos frios por dentro. Queremos o calor e o fogo do Espírito, mas não queremos se achegar ao fogo dele. Nas manhãs, nas nossas devocionais com Ele. Queridos, você não tem que amaldiçoar a Deus. Escute isso aqui. Você não tem que amaldiçoar a Deus para perder a sua presença. Você só tem que parar de buscá-lo diariamente na sua vida. E por fim, você não tem que negar o Espírito Santo para inibi-lo. Você simplesmente para de dar boas-vindas a Ele diariamente, para que Ele seja o seu Senhor da tua vida. 5 coisas. E se essas coisas não estiverem presentes em nós, pode ter certeza, nós não estaremos fortes para vencer todas as coisas e as adversidades que virão contra nós. E eu termino essa palavra, essa reflexão em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. E agora, olha só, pense em Deus aqui. Ele vem aqui, diz assim: eu conheço as tuas obras. Deus vê. Eu conheço as tuas obras. E eu sei que elas não são quentes e não são frias. Eu conheço elas. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, presta atenção, olha o orgulho aqui, ó. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não preciso de igreja, não preciso de escola dominical. Eu não preciso estar em reunião toda hora. Eu não preciso disso, mas eu estou bem, estou muito forte com Deus. Olha só. E você nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí eu quero deixar o conselho de Deus para nós homens fortes, porque vocês estão aqui, porque vocês querem vida espiritual mais forte, mas você não vai mudar seu estado de vida, a menos que você mude a sua maneira de viver na presença de Deus. Pode ter certeza disso. E aqui nós temos isso. E ele diz assim: pois disse, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te aqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vocês vejam. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, pois zelosos e arrependam-se. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queremos mudanças, temos que mudar. Queremos o fogo, nós temos que ir para próximo dele.
queremos nos livrar destas coisas, nós temos que estar com Ele. Queremos ser vitoriosos, nós temos que ser incendiados pelas 7 chamas do Espírito de Deus. Ele está aqui. E sabe de uma coisa? Deus ama vocês, Deus quer que vocês sejam abençoados e Deus quer que nós nos conscientizemos de verdades. Porque um homem que quer a plenitude de Deus tem que ter uma plenitude de busca, uma plenitude de desejo, porque aquele que tem fome e sede de justiça, esse será farto, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus os abençoe, fiquem todos na graça do Senhor Jesus.